Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e abrir as escrituras no Salmo 145, verso 1. Nossa chamada à adoração. O culto reformado começa com a chamada à adoração. Deus nos chama para adorá-lo. Então nós vamos ler a uma só voz o Salmo 145, verso 1, em que Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 145, verso 1, nós vamos ler todos a uma só voz este versículo em que Deus nos chama para adorar. Louvores de Davi, leiamos juntos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Ainda de pé, vamos orar invocando o nosso Deus. Senhor nosso, nós te somos gratos por esse dia, que é o dia do Senhor, o dia reservado para o culto solene, em que nos reunimos como assembleia para cultuar, bem dizer o Senhor, lhe render graça, honra, glória a Ti, ó Deus, que é o único Deus verdadeiro, aquele que é bendito para todo sempre e eternamente. Amém. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos chama para adorá-lo, que o Senhor nos salvou para adorá-lo, e pedimos que nessa noite, não por causa de algo que haja em nós, mas por causa da mediação perfeita de Jesus Cristo Salvador, o Senhor possa receber o culto que vamos prestar a Ti, que ele lhe seja agradável em todas as suas partes, e também, como o Senhor é tão excelso, bondoso, tão benigno para com a Tua igreja, pedimos que seja servido ao Senhor também aplicar cada parte deste culto, ó Deus, para a nossa edificação, falando aos nossos corações, santificando-nos, fazendo-nos, ó Deus, mais parecidos com Cristo, para que nessa vida de santificação nós caminhemos de glória em glória, agora que não mais temos os nossos, o véu cobrindo os nossos rostos, ó Deus. Eu te imploro, nos dê essa graça. É no nome de Jesus que imploramos. Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus, lendo as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 2, 18 a 29, capítulo 2, Apocalipse 2, 18 a 29, nós vamos fazer leitura alternada, em que Cristo envia uma carta à sua igreja de Tiatira, chamando-a à fidelidade. Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao 29, nós vamos ler de maneira alternada. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que juntamente de coração tributarei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ao vencedor, que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã.
Ainda de pé, queridos, vamos cantar o hino 3. Minha irmã Sueli nos ajude com o hino. Nós estamos sem o nosso grupo de música aqui hoje, impossibilitados de vir. Nossa irmã vai nos ajudar com o hino 3. Vai teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo seus enganos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, avive nossas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Deus assentar, queridos irmãos. Vamos confessar nossos pecados ao Senhor. Peço que os irmãos abram as Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Eu lerei todo o capítulo em espírito de contrição, em que Deus nos chama ao santo zelo pela religião e pela pregação da palavra. Deuteronômio 13. Eu lerei todo o capítulo. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura deste capítulo. Livro de Moisés, livro de Deuteronômio, a repetição da lei, capítulo 13. Eu farei a leitura de todo esse capítulo e peço aos irmãos que acompanhem nas Escrituras. Deuteronômio 13, assim diz a palavra de Deus: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe,
ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procura apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como está no meio de ti, quando em alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti, e incitaram os moradores da tua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás, investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, se for verdade, e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Esse capítulo nos mostra o zelo pela verdadeira religião e pela pregação da palavra, ao passo que os parentes mais íntimos deveriam morrer pela nossa própria mão, por tentar nos desviar da palavra do Senhor. Infelizmente, ainda que esse princípio seja aplicado à igreja, isso não tem acontecido. Muitas vezes temos dado ouvido às pessoas que são mais próximas de nós, nos desviando da palavra, e nós não nos apartamos delas. Isso é vergonha para a nossa vida. O princípio da verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as outras coisas. Como nós sabemos que temos incorrido em pecados desta natureza, ou seja, amado mais pessoas, ídolos, coisas do que a Deus, nós teremos agora oração silenciosa, em que nós vamos confessar os nossos pecados, suplicar ao Senhor perdão, suplicar que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. E depois de alguns instantes, peço ao nosso irmão Felipe que nos eleve a Deus numa oração de confissão de pecados. Oremos silenciosamente.
Amém. Vamos louvar a Deus. Abramos as Escrituras em Colossenses capítulo 2, 8 a 15. Em que Paulo nos mostra a obra salvadora de Cristo. Colossenses 2, 8 a 15. Colossenses 2, 8 a 15. Vamos ler de maneira alternada, louvando a Deus pela obra do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Colossenses capítulo 2, verso 8 ao verso 15, leiamos alternadamente. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo sangue do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos reunida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo nos ensina aqui a não deixar o verdadeiro ensino, porque a base das nossas vidas é a obra de Cristo, a obra em que ele derrotou Satanás e suas hostes naquela cruz e, por fim, quitou a nossa dívida. E isso então abre espaço para que sejamos fiéis ao ouvir e praticar a palavra de Deus e não a falsa religiosidade. Graças a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino 110A, creio observar, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio aqui à frente. 110A. Jesus confia, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria Senhor.
José Clarison, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Maravilhoso e poderoso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nosso Deus, pois somente és tu de graça, glória e graça, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui, prestando esse culto para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, com a disposição de cada um, Senhor, e que nós possamos ter no coração o desejo de estar na sua casa, louvando e bendizendo o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa, por cada vida, Senhor. Que o Senhor possa guardar grandemente os enfermos, que nós possamos ser curados de alma e de espírito. Nós louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Vamos passar a pregação da palavra. Os convido a abrir as Escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, verso 3 ao 6. Vamos continuar a nossa exposição de Zacarias, fatia por fatia, pedacinho por pedacinho. Zacarias 13, 3 a 6. Eu vou fazer a leitura desse trecho das Escrituras. Peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. Zacarias 13, 3 a 6. Assim diz o livro inspirado: quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Naquele dia sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são estas entre as tuas mãos? Responderá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor dos altos céus, nós curvamos nosso coração diante de Ti, em adoração, em humildade, em contrição, sabendo, Deus, que Tu és santo, verdadeiro, excelso, e sabendo, ó Deus, que o fato do Senhor falar e continuarmos vivos é um grande milagre e prova da Tua graça. Assim o Senhor ensinou no livro da repetição da lei, quando disse aos Teus servos que nenhuma forma eles ouviram, mas ainda assim ouviram a Tua voz e permaneceram vivos. Isso é graça do Senhor. E esta mesma graça acontece agora, quando vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos permanecer vivos. E, ó Deus bendito, sendo esta realidade, gere, instile em nosso coração temor, tremor, reverência pela Tua palavra, porque se aproximar do Monte Santo àquela época já era motivo de pavor e morte, muito mais hoje, no Evangelho do Senhor, ainda que não nos acheguemos ao Sinai, mas ao trono da Tua graça, isso significa que é muito mais grave e responsável ouvir a voz do Evangelho por meio dos pregadores. Peço que isso esteja no nosso coração e peço que o Senhor dilate os nossos corações para recebermos a palavra santa do Senhor. Dai-nos um bom e reto coração. Dai-nos, ó Deus, como Jesus instruiu as igrejas, ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a nós nessa noite. E eu te imploro que o Senhor me abençoe, para que eu não queira aparecer, ser melhor, pelo contrário, que haja em mim o mesmo sentimento que houve em João Batista, que convém que eu diminua e o Teu Filho amado cresça nesse momento e glorifique-se nesse momento. Peço-te que os meus irmãos também tenham esta mesma humildade de se quedarem aos pés do Mestre em humildade, em santidade, em prostração espiritual para receberem as Escrituras Sagradas. Nos ajude a sermos fiéis ao falar e ao ouvir, para que Teu nome santo seja glorificado nessa noite. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Queridos irmãos, estamos aí rumando
para o fim desse livro de Zacarias, livro composto 520 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, composto depois de 70 anos de cativeiro, em que chama esse povo ao arrependimento, à verdadeira adoração, chama esse povo a construir o templo, restaurando o verdadeiro culto, mas também, através da linguagem apocalíptica, oferece inúmeras promessas evangélicas para o futuro, que se cumpririam na vinda de Cristo e depois na sua volta. Temos visto que esta seção final do livro, que começa ali no capítulo 9 até o 14, e sobretudo os 3 últimos oráculos, capítulo 12, 13 e 14, nós temos uma seção quase que puramente apocalíptica, ou seja, os fatos históricos são deixados de lado e tudo é usado como uma figura de linguagem para exemplificar das questões espirituais, para falar das realidades eternas, verdadeiras, realidades que eles não podiam ver com seus sentidos humanos, mas tatear pela fé. Vimos lá no capítulo 12 que haveria 2 grandes batalhas que Deus iria lutá-las. No capítulo 12, verso 1 ao 9, apresenta-se a batalha final, em que Deus derrotaria os inimigos da igreja de uma vez por todas, mas enquanto isso não acontecesse, Ele protegeria a igreja, guardaria a sua igreja, daria que a sua igreja fosse valente para não sucumbir a esse mundo. E depois vimos a segunda grande batalha, que era a batalha que Cristo enfrentaria, do verso 10 ao 14, em que um sopro de morte mataria o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bom pastor, e isso daria ao seu povo perdão e daria o derramamento do Espírito. Depois vimos no capítulo 13, na semana passada, o verso 1 e 2, em que esse filho traspassado, esse Deus que morre na batalha, abre uma fonte de perdão eterna para o povo de Deus. Aquilo que o povo mais precisou em todos os tempos, eles receberiam como uma fonte aberta, ou seja, perdão de pecados. E aquela fonte traria não só perdão, mas também traria santificação, limpando o povo de Deus dos seus ídolos do coração, ou seja, a impureza verdadeira, que é a impureza do pecado, que está dentro de cada um de nós. Então o contexto que temos aqui é perdão de pecados numa fonte que não só traz a eliminação da culpa do pecado, mas também traz limpeza do pecado de dentro para fora. Agora estes versos do 3 ao 6, nós vamos ver uma ideia complementar, que este perdão que vem por meio de Cristo, ele traz aqui 3 coisas. Em primeiro lugar, um zelo pela verdadeira religião, e depois, em segundo lugar, dividido em 2 aqui, que isso vai dividir pessoas em verdadeiro arrependimento e falso arrependimento. Ou seja, essa fonte de perdão, ela traz também divisão. Aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados e aqueles que não se arrependem dos seus pecados e continuam vivendo uma religião falsa e mentirosa. Então nós vamos ver esta verdade aqui hoje, que esse perdão de pecados por meio de Cristo, dessa fonte aberta, trazê-lo pela verdadeira religião, traz verdadeiro arrependimento, mas também evidencia o falso arrependimento. Vamos ver estas verdades passando pelos versos. O primeiro ponto do nosso sermão hoje é o verso 3, que vai apresentar o zelo pela verdadeira religião. Diz o texto que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe vão matá-los. Aqui o profeta vai nos ensinar essa verdade, ou seja, que a verdadeira religião, ela seria primaz na vida do povo de Deus. A ideia do profeta aqui não é falar da verdadeira profecia e dos verdadeiros profetas, mas falar dos falsos profetas, das falsas profecias que geram uma falsa religião. O que está em vista então aqui agora são essas mensagens enganosas que tendem a colocar o nosso coração nos nossos ídolos. Lembre-se que o verso 2 falou de uma limpeza dos ídolos. E o que nos leva aos ídolos, a adorar esses ídolos, a nos submeter aos ídolos? A falsa profecia. E Deus então vai eliminar esse zelo pela falsa profecia, dando um zelo pela verdadeira palavra de Deus. Devemos aqui então entender que Deus quer nos mostrar que existe sim uma falsa profecia em contraste
com a verdadeira palavra de Deus, que é extremamente aprovada por Ele e que está extremamente ligada com o seu caráter santo. Então o profeta está aqui, em suma, ensinando que o perdão que Deus nos dá nos leva a um zelo pela verdadeira religião, de tal maneira que nós deixamos a mentira, a falsa pregação nas nossas vidas, porque são elas que nos fascinam. São essas falsas mentiras, falsas mentiras, são essas falsas mensagens que nos fazem apegar aos falsos líderes e aos ídolos do nosso coração, àquilo que nós amamos dentro de nós mais do que a Deus. E convenhamos, o profeta diz aqui que seria por meio de filhos, de pessoas parentes, mostrando que muitas vezes nós damos muita ascendência aos falsos profetas e eles nos enganam. Por quê? Porque abrimos para ele o leque, as portas dos nossos corações. O profeta então está mostrando: Jesus morreu para nos livrar disso. Jesus morreu para que deixássemos a ascendência da falsa pregação, que nos engana, que nos leva à falsa religião, que nos leva ao ego, ao ouvir as coisas que queremos ouvir, para a verdade. E essa obra seria tão grande no coração do seu povo, que mesmo as pessoas mais próximas, que são aquelas mais fáceis de nos enganar, elas não nos enganariam mais. Porque, queridos irmãos, é verdade, as pessoas que nos enganam com mais facilidade são aquelas que são íntimas de nós. Quantas vezes ouvimos o engano da boca daqueles que estão ao nosso redor? Quantas vezes nos deixamos levar por aqueles que são do nosso recôndito, que nos dão maus conselhos e ensinam coisas que não são agradáveis a Deus, e nós damos ouvidos, porque elas têm influência, ascendência no nosso coração. O profeta então está mostrando que esta realidade daqueles que têm ascendência, daqueles que têm mais abertura ao nosso coração, quando ensinarem o erro, nós não vamos ouvir, mesmo que sejam do nosso círculo íntimo. E Deus aqui então faria que aquele ciclo vicioso de ouvir a mensagem, chegar-se aos ídolos, viver falsa religião, acabasse na vida do seu povo. O que ele está mostrando aqui é que esse banimento dos ídolos no verso 2 e o banimento da falsa pregação no verso 3 estão juntos. Existe uma conexão entre a falsa pregação e os ídolos, os falsos pastores, os ídolos e a falsa pregação. E aqui nós devemos nos lembrar que Zacarias havia dito isso no capítulo 10, verso 2, quando ele disse: os ídolos falam engano, os adivinhos têm visões e mentem, eles contam sonhos falsos, eles dão conforto em vão. Por isso o meu povo vagueia como ovelhas que estão feridas sem pastor. E aqui está então o cerne da questão. A idolatria e a falsa profecia andam de mãos dadas. Onde os ídolos são adorados, a pregação da palavra é extinta. Onde as pessoas se desviam da verdade, elas se colocam debaixo da opressão para viver debaixo dos seus ídolos. E o pior de tudo é que elas se tornam tão contaminadas, tão cheias de abominação diante de Deus, que elas se tornam degradantes a Deus e degradantes a si mesmas. Ou seja, a idolatria gera um desagrado a Deus, de tal maneira que Deus não se aproxima dessas pessoas, a menos que Ele as perdoe, transforme, lhes dê um coração novo, lhes tire os ídolos, lhes faça ver a palavra como a verdade, para segui-la. E a boa notícia dessa passagem é que Deus vai fazer isso por meio de Jesus. Por isso Jesus pôde dizer no Novo Testamento que as ovelhas dele ouvem a sua voz, porque os falsos mestres, os falsos pastores, as falsas mensagens não mais seriam capazes de enganar os seus eleitos, não mais levariam o povo de Deus à contaminação. Pelo contrário, seria impossível que esse povo fosse enganado e corrompido pela mensagem falsa. O que Deus está prometendo então é que através de Cristo, que é uma fonte aberta de perdão, nós teremos também uma fonte aberta de verdade para as nossas vidas.
em que o nosso coração vai ser transformado de tal maneira que agora não mais nos regozijamos com mentira, não mais deixamos nos levar com as falsas mensagens, mas que amamos a verdade, nos dispomos a vivê-la. Nós agora não queremos mais ser enganados, não queremos mais ser oprimidos pela falsa religião que parece verdadeira religião, não seremos mais inclinados para o erro. Esta é a tônica deste versículo. A religião então vai passar para algo que não mais viveremos para nós mesmos, para conquistar coisas, para nos dedicarmos falsamente a Deus, buscando em primeiro lugar o nosso reino. Não, haveria zelo pela verdadeira religião, porque o zelo pela falsa religião, isso, irmãos, não importa, isso nos torna mais condenáveis, como Paulo disse aos romanos, que os judeus têm zelo, mas sem entendimento. O zelo verdadeiro é o zelo pelo que é bom, é o zelo pela verdadeira religião. Sendo assim, esse verso curioso vai nos mostrar esse zelo, em que deixamos a mentira, mesmo nas nossas relações mais íntimas, para nos aderirmos à verdade, à palavra, à verdadeira religião, o gozo de servir a Deus conforme Deus quer que sirvamos. E esse verso, irmãos, ele é chocante, porque descreve esse zelo com uma imagem terrível, como se nós esfaqueássemos nos nossos próprios filhos. E antes de você descartar isso como algo primitivo, bárbaro, se afastar desgostoso, nós temos que entender duas coisas. Em primeiro lugar, isto que o profeta está dizendo é uma citação lá de Deuteronômio 13, que nós lemos. Diz assim: se teu irmão, filho de tua mãe, teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, ou perto ou longe de ti, desde uma ou extremidade da terra, não concordarás com eles. Primeira coisa, não concordarás com eles, nem os ouvirás, não olharás com piedade, não vai ter piedade por eles, não os pouparás nem esconderás, mas matarás, certamente matarás. A tua mão será primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, apedrejá-lo-ás até que morra, pois procurou te apartar do Senhor, que tirou vocês da terra do Egito, da casa do servidão, e isso levará todo Israel a temer e a praticar, tirando a maldade do meio de ti. Deuteronômio 3, 6 a 11, e percebe que Moisés aqui já cita algo contrariando Gênesis, em que Satanás diz: certamente não morrerás, e ele diz: certamente matarás, mostrando que aquela palavra dura de Deus para o seu povo tinha uma intenção: proteger o seu povo dessa espiral descendente que eu disse há pouco: idolatria, falsa profecia, idolatria, falsa profecia, e eles vão se alimentando, retroalimentando, de maneira que nós não conseguimos sair desse ciclo. Além disso, aquela palavra de Deus lá em Deuteronômio tinha a intenção de impressionar o seu povo em relação à seriedade do pecado. Deus queria mostrar para eles que o pecado é tão grave que é melhor que matemos os nossos filhos do que pequemos. E que o pecado, principalmente de falar falsamente no nome de Deus, é algo tão grave que os laços mais profundos de amor não podem nos desculpar de servir a Deus. Esta é a primeira verdade. Mas em segundo lugar, nós temos que entender que não há registro no Antigo Testamento de que esse mandamento foi feito. Nunca as autoridades judiciárias de Israel promoveram. A única passagem que nós temos isso foi quando Levi matou seus irmãos que fizeram o bezerro, estavam servindo o bezerro, descendo do monte, toda aquela idolatria, e ele os matou. A única passagem que temos.
mostrando o zelo pela verdadeira religião. E por isso, além da promessa, aquela tribo recebeu a questão sacerdotal, ou o empenho sacerdotal, perpetuamente até que viesse o Cristo, que depois, mais adiante, Malaquias fala sobre isso. Mas aquele mandamento, então, era algo chocante, e o próprio Deus queria que fosse algo chocante. Só que veja que o nosso texto tem uma diferença. Lá era apedrejar. O nosso texto diz o quê? Vocês vão traspassar. E esse traspassar aqui é algo que está aqui de propósito. No capítulo 12, verso 10, diz que o nosso Senhor seria traspassado pelo seu povo. Portanto, o traspassar de Jesus pelo seu povo e o traspassar aqui dos filhos que falassem a mentira estão juntos. E a ideia de Zacarias aqui então é o seguinte: vocês têm uma escolha. Vocês têm uma escolha. Qual escolha? Vocês ficam juntos daqueles que mataram a Cristo e perfuraram a Cristo, ou vocês ficam juntos daqueles que têm a coragem de matar os seus próprios filhos para não pecar? Não há meio termo. E veja que essa não é uma questão do Antigo Testamento. Talvez você pense assim: nossa, mas isso é algo lá do Antigo Testamento. Não. Lá na carta de Tiatira que nós lemos, Jesus disse o seguinte àquela igreja: eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês toleram uma mulher chamada Jezabel, que se chama profetisa. Ou seja, vocês toleram uma mulher que ensina na igreja. Vocês toleram uma mulher que ensina na igreja, que se chama de profetisa, de pastora. Por seus ensinamentos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e comer sacrifícios aos ídolos. Eu dei a ela tempo para se arrepender da imoralidade, mas ela não está disposta. Então eu vou lançá-la num leito de sofrimento, farei sofrer intensamente os que cometem adultério com ela, a menos que se arrependam dos seus caminhos. Aí vem o que Jesus disse: vou matar seus filhos. Vou matar seus filhos. Todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuo cada um segundo as suas obras. Então, o que nós estamos aprendendo é que a verdade importa, que a verdadeira religião importa, e Deus quer que amemos a verdade. Sabe por que Deus quer que amemos a verdade, a verdadeira religião? Porque Ele é a verdade. Deus quer que sejamos zelosos com a verdadeira religião, que amemos e pratiquemos essa religião de tal maneira que amar os nossos filhos seria algo muito menor do que amar a Deus e a verdadeira religião. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos, não é literalmente matem seus filhos. O que está dizendo aqui é que você tem que ser capaz de amar a palavra de Deus, a lei de Deus, a verdadeira religião, mais do que você ama os seus filhos. Ao passo que os seus filhos se tornam algo secundário em relação a servir a Deus, amar a Deus e amar a verdade de Deus. O que ele está nos ensinando aqui é o princípio da verdadeira religião. O amor a Deus é maior do que todas as coisas desse mundo. E que amar a Deus deve nos levar até mesmo deixar as coisas mais preciosas desse mundo. Veja que Jesus ensinou esse princípio de maneira um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. O que Jesus está ensinando é a mesma verdade. Qual? Quando Deus perdoa os nossos pecados, não há nada maior nas nossas vidas do que o amor a Deus, do que o zelo por Deus, do que o zelo pela santa religião. De fato, nada pode nos atrapalhar a servir, amar e viver para Deus. E aqui, queridos irmãos, isso funciona de maneira prática. Depois eu vou desenvolver mais isso, na maneira como nós criamos nossos filhos, mostrando a eles que amamos mais a Deus do que eles, que nós não estamos dispostos a negociar a vida com Deus
para satisfazer os seus pecados, satisfazer os seus caprichos, viver para eles. Não, nós vivemos para Deus. E ao viver para Deus, sim, nós os amamos, os ensinamos e os disciplinamos. Mostramos a eles que eles merecem punição pelos seus pecados. Mostramos a eles que eles precisam ser disciplinados para aprender a palavra de Deus. E, se necessário for, denunciemos os nossos filhos ao conselho da igreja para que eles sejam tratados dos seus pecados. Infelizmente, aqueles que não fazem isso estão mostrando o seu maior amor a si mesmos e a seus filhos do que a Deus. Quantos pais na igreja sabem que seus filhos estão vivendo em prostituição? Quantos pais da igreja estão recebendo seus filhos para fazerem sexo no casamento nas suas próprias casas e nunca falam nada? Quantos pais estão sabendo dos pecados dos seus filhos e nunca os confrontam ou nunca os apresentam à igreja para que serem julgados? Sabe o que significa isso? Estão precisando do perdão de Jesus, estão precisando da santificação que vem em Jesus, para aprenderem a amar mais a Jesus do que seus filhos. Por isso, um comentarista disse o seguinte, um comentarista do século 17: note que devemos imaginar e sempre conservar uma aversão e terror muito grandes por tudo aquilo que nos afastaria do nosso caminho do dever, levando-os a outras veredas, como aqueles que não podem sofrer o que é mal. Um zelo santo por Deus e a piedade nos farão odiar o pecado, temer a tentação, principalmente por parte daqueles que naturalmente mais amamos e que são mais próximos de nós. E nessa situação que o nosso risco é maior, como o caso de Adão e Eva. Veja, Adão caiu por amor a Eva. De Jó e sua mulher, que disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. De Ló, que quase morreu em Sodoma por causa da sua mulher que olhou para trás. O risco é maior daqueles que estão perto da gente. Mas temos o exemplo de Levi, que não reconheceu o seu irmão, mas matou os seus próprios irmãos pela verdadeira religião. Assim, devemos abandonar os parentes mais próximos quando eles se posicionarem em competição com o nosso dever de servir a Deus. Qual é o zelo da verdadeira religião? É o zelo que nada está acima de Deus, da sua palavra e da obediência. Esse é o zelo que o perdão de pecados traz. E esse zelo traz um verdadeiro arrependimento. Verso 4 e 5, nós vamos ver o verdadeiro arrependimento. Diz assim, os versos 4 e 5, naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais vestirão de mantos de pelos para enganarem, cada um porém dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Estes versos aqui, enigmáticos, eles estão mostrando que quando houvesse zelo pela verdadeira religião, haveria também uma santa influência nos falsos profetas, de maneira que eles se sentiriam envergonhados e deixariam as suas falsas mensagens que enganam pessoas. Eles olhariam para aquelas mensagens que enganavam as pessoas e entenderiam que era necessário arrepender dos seus pecados. E os pecados, a partir daquele momento, seriam vistos por eles, pela ação de Deus, como algo que gera vergonha para a vida deles. E na verdade, irmãos, essa é uma prova do verdadeiro arrependimento: vergonha de pecados. Paulo diz isso em Romanos 6, 20 e 21, porque ele diz: quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Que resultado vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês têm vergonha de falar, porque o fim delas era morte. Pecado tem que nos levar à vergonha. Quantas pessoas hoje aí estão com aquela prática nefasta de dar testemunha na igreja e falam dos seus pecados como se fosse algo para se orgulhar? Ah, eu era um matador, um assassino, e conta aquilo, parece num romantismo, sabe? Ah, eu ficava com todas as mulheres mesmo, usava drogas, e lá no finalzinho de todas as proezas, mas Jesus me salvou. Jesus nunca é o centro das coisas. Pecado tem que nos dar vergonha. Às vezes eu lembro de coisas que eu fiz na minha mocidade. Ah, se eu pudesse apagá-las, destruí-las, tirá-las dos anais da história. Nós temos vergonha até de falar.
São pessoas cheias de orgulho, que têm essa empáfia de falar dos seus pecados. Essas coisas nós deveríamos querer que elas jamais fossem lembradas, jamais fossem trazidas de novo à tona, porque não há nada mais vil do que o nosso pecado aos olhos de Deus. E veja que isso então levaria esses profetas a se arrependerem desse pecado gravíssimo, porque se os nossos pecados são vis, tenebrosos aos olhos de Deus, mais ainda o falar em nome de Deus e falar mentira. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que a falsa profecia, ela é mais grave do que matar um inocente, do que matar um hóspede na sua casa com veneno, às escondidas. E ele fala que isso é algo mais grave do que esses dois exemplos esdrúxulos, porque a falsa mensagem, ela tem uma coisa, ela iguala a verdade à mentira, e ela então iguala Deus a Satanás. Por isso que esses profetas, ao perceberem isso, eles deixariam o engano com uma vergonha tal, que eles olhariam e diziam: nós não somos mais profetas, nós não somos mais essas pessoas. E talvez você pense que isso não seja para os nossos dias, que a carência de falsos profetas nos nossos dias, falsos pregadores. Imagine, o nosso tempo é carente de bons pregadores, de fiéis pastores, que expõem as escrituras desta maneira, livro por livro, verso por verso, e que nos ensinam a verdade. Hoje, o que nós temos são falsos profetas que intitulam-se com autoridade espiritual e enganam através da palavra, usando a palavra, torcendo-a ao seu bel prazer para ensinar ao seu povo o pecado. Tais profetas modernos e daquela época, em assuntos de fé e prática, eles são cheios de sabedoria carnal, filosofia mundana, e não estão de acordo com a revelação da palavra de Deus. Por isso Paulo nos ensinou sobre esses falsos profetas em Colossenses: cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofia e vã sutileza, sutileza, algo que é sutil, de acordo com tradições do homem, de acordo com espíritos deste mundo e não segundo Cristo. Nosso tempo, nós temos falsos profetas, pastores liberais que negam a Bíblia, professores heréticos que torcem a Bíblia numa mensagem de prosperidade, consultores de crescimento de igreja que nos dizem: faça uma igreja moderna, faça um culto moderno para atrair pessoas. Mas você já pensou uma coisa? Deus deu o seu culto no Antigo Testamento por meio da boca de Moisés, e mais de 1500 anos o povo cultuou da mesma maneira, e Deus não mudou um A ou tio ou vírgula no culto. Só mudou quando Cristo veio, porque aquelas cerimônias não eram mais necessárias, mas Deus mudou. Por que essas pessoas hoje dizem que nós temos que ter cultos modernos, pregações coach, teatros na igreja, grupos de música, salinhas de criança? Falsos profetas. Hoje é este momento em que nós precisamos viver e ter zelo pela religião, de maneira que essas pessoas sintam vergonha dessas coisas, que elas então sejam santificadas e justificadas pelo perdão que há em Cristo, pela pregação da verdadeira palavra. E estes profetas do nosso texto, que são muito parecidos com os dos nossos dias, quando eles virem o verdadeiro zelo, eles vão deixar os pecados. E diz aí que eles até abandonariam um manto de pelo para parar de enganar. O manto de pelo era muito comum nos nossos profetas do Antigo Testamento, e nós temos um profeta do Novo Testamento, que é a transição, que é João Batista, que também vestia-se de pelos. Aquelas roupas eram roupas que apresentavam frugalidade, disponibilidade para o ministério, ou seja, que o ministério era a prioridade da vida daquelas pessoas. E os falsos profetas fizeram o quê? Pegaram a roupa, vestiram-se de falsos profetas, mas parecendo verdadeiros profetas, sendo diabólicos, pregando uma verdadeira desgraça para o povo de Deus, uma falsa religião.
A gente tem que entender que uma verdadeira modéstia é algo bom se indica um coração humilde e serve para instruir, mas é algo ruim se serve de hipocrisia, de engano, que visa a levar ao viver soberbo e ambicioso. Por isso esses homens agora vão tirar essa capa de parecer verdadeiros profetas, vão largá-las, deixar de lado. Por quê? Porque os artifícios de enganar não colam mais no povo de Deus. São os eleitos de Deus ouvindo a voz de Deus, e eles não vão cair mais nessa balela. Veja, muitos hoje se vestem como pastores, né? Estão aí de terninho, de gravata nas igrejas, né? Todo arrumadinho, engomadinho, enganando pessoas, mas estão vestidos como pastores. Parecem-se pastores, mas não são pastores de fato. Nós precisamos ter zelo pela verdadeira religião para que elas se envergonhem e deixem essas coisas. E é isso que a profecia está prometendo. E esse verso então mostra que quando isso acontecesse, haveria uma revolução, um viver verdadeiro da palavra no coração dessas pessoas. O verso 5 diz que eles vão dizer: não somos mais profetas, vamos trabalhar na terra, mostrando o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é deixar o pecado, deixar o engano, deixar a hipocrisia, deixar o orgulho, deixar os ídolos e voltar-se para a obediência à palavra de Deus. Por isso, esse verso mostra um verdadeiro arrependimento destes homens que antes enganavam e agora voltam-se para a sua profissão verdadeira, buscando o seu sustento. Esses profetas que forem confrontados, salvos, eles vão deixar o trabalho de mestre na igreja para trabalhar com aquilo que de fato eles são chamados para fazer. Ou seja, trabalhar com as coisas da terra, mostrando o efeito da verdadeira salvação, que a salvação traz a verdadeira religião, a verdadeira obediência, nos leva a deixar a hipocrisia, nos faz aceitar que nós não somos chamados para algum tipo de ministério, que Deus jamais nos deu dons, talentos, nos deu o ofício. Queridos irmãos, tão belo seria se isso acontecesse nos nossos dias, que muitos daqueles que se dizem pastores, que na verdade são advogados, pedreiros, médicos, e tudo que eles podem fazer nesse mundo, e lá no finalzinho dos seus dias eles são pastores, eles deixassem isso e entendessem: nós não somos chamados para isso. Pastor é pastor, pastor cuida de igreja, pastor se dedica ao ministério, pastor vive do evangelho, ele não vive de outra coisa. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 9:14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. A pessoa não deve ser pedreiro e pastor, médico e pastor, ele tem que ser pastor. Ele tem que entender que a sua vida é do evangelho. Mas quando há arrependimento e essa pessoa entende isso, o que ela faz? Ela deixa a função de mestre, que Deus nunca chamou, que ela não tem condições intelectuais, morais, espirituais, dons e talentos, e ela vai trabalhar com o que Deus quer que ela trabalhe. É isso que o texto está falando. Isso faz a verdadeira hipocrisia ser lançada por terra. Hipocrisia que se funda no orgulho do grande ídolo do coração que somos nós, que queremos parecer o que não somos, que queremos fazer o que não fomos chamados para fazer. E é essa hipocrisia que Deus tiraria dessas pessoas que enganavam outros com a sua pretensa função de pregadores da palavra. Mesmo que isso funcionasse bem antes, não vai funcionar agora, não vai enganar mais os eleitos de Deus. E veja, queridos irmãos, essa hipocrisia, eles vão entender que Deus vê o fundo do coração humano, Deus vê o que somos no nosso âmago, no nosso íntimo. A verdadeira salvação, como é operada aqui, ela faz com que paremos de esconder o que nós de fato somos, que nos envergonhemos do nosso pecado e deixemos o pecado para obedecer. Uma hipocrisia que não é abandonada leva uma vida de pecados.
Uma profecia que é ouvida e nos leva a deixar a hipocrisia, nos leva a uma vida de obediência. A verdadeira salvação que está sendo descrita e operada aqui, vai levar esses homens a deixarem o engano, o erro, para viverem como de fato eles deveriam ter vivido, nas suas vocações que Deus lhes deu, e isso mostra a verdadeira salvação. É matar o pecado, é lutar contra o pecado, praticar a palavra, que é sinal de verdadeira fé. Infelizmente, estamos vivendo num momento que em borbotões as pessoas nas igrejas vivem a falsa fé. Pessoas que se dizem salvas e arrependidas dos seus pecados, mas querem viver segundo os seus conceitos, querem viver sem obedecer a Deus na sua palavra. Meus irmãos, nós bem sabemos, nós não somos salvos pela obediência, porque isso seria uma salvação meritória, mas também nós não somos salvos sem obediência, porque Paulo nos ensinou em Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não para que ninguém se glorie, mas vocês são feitura de Cristo, poema de Cristo, criados para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que vocês andassem nelas. Ou seja, vocês são salvos para obedecer a Jesus. O manto de hipocrisia das nossas vidas tem que ser substituído pelo manto da obediência servil, frugal, verdadeira, em que o Evangelho, Cristo, o reino, a sua santa graça, misericórdia e glória está no centro das nossas vidas. E é isso que está mostrando aqui, porque esses homens agora iriam obedecer. E veja que esta é uma prova de verdadeira obediência, porque Paulo diz em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com a sua própria mão, fazendo o que é bom, para que tenha que acudir o necessitado. A descrição de Paulo de uma pessoa arrependida é: furtava, não furta mais. Ganhou dinheiro com desonestidade? Deixa o dinheiro fácil para ganhar com o suor do rosto. Deixa um engano? Ajuda pessoas. Tirava? Agora dá. E o texto está mostrando isso. Pessoas que antes enganavam, agora não mentem mais com o nome de Deus. Vão para o trabalho pesado. E essa mudança ela é provocada por Deus na vida dessas pessoas. Voltar-se dessa maneira em obediência para Deus é algo que você e eu não podemos fazer por nós mesmos. É algo que vem de Deus, que Deus desaloja os ídolos do nosso coração, fazendo com que Cristo reine nas nossas vidas, que Cristo seja o princípio motriz, que Cristo seja a nossa vida de tal maneira que agora vivemos por Cristo, para Cristo, como Cristo, em santa obediência. E essa obediência, como nós vemos na figura e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, leva a grandes custos pessoais, mesmo que sejamos feridos por aqueles que antes nos bajulavam. Leva a aceitar as repreensões que vêm de Deus. Leva-nos a aceitar que nós precisamos obedecer a Deus em detrimento de qualquer coisa na nossa vida, mesmo que isso nos seja desagradável, e por vezes o será. Mas o verdadeiro arrependimento é assim: ele deixa o pecado, ele faz o que é certo, ele obedece a Deus, mesmo que haja grande custo para a alma, para o coração, mesmo que haja, irmãos, uma amputação dos nossos desejos mais profundos da nossa alma em relação a nós mesmos, para termos desejos profundos da alma em relação a Cristo. Mas esse é o verdadeiro arrependimento. Isso é que seria derramado com uma fonte aberta de perdão por meio de Jesus, um zelo santo, um verdadeiro arrependimento. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Diante disso tudo também, há um falso arrependimento. O verso 6 diz: se alguém lhe disser, que feridas são estas? Veja que eu vou mudar a leitura do texto. Que feridas são estas entre as tuas mãos? Responderá ele: são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Meus irmãos, este é um dos versos mais controversos em todo o livro de Zacarias. Porque nós estamos observando aqui, nessa sequência do texto, coisas maravilhosas. O capítulo 13, no verso 1, a gente tem uma fonte aberta de perdão. Cristo, nosso Salvador, perdão suficiente. No verso 2,
nós vemos o profeta mostrando santificação pela ação de Deus, remoção dos ídolos, morte do pecado, eliminação da culpa. No verso 3 nós vimos, isso gera zelo pela verdadeira religião, leva-nos a amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Verso 4 e 5 gera verdadeiro arrependimento, deixar o pecado, fazer o que é honesto, viver para Deus. No entanto, nós chegamos nesse verso 6, que aqui é algo disruptivo, porque esse discurso do verso 6, e eu quebrei muito a cabeça para chegar a essa conclusão, é falso. Porque, num olhar mais atento do texto, nós temos aqui esse verso é cheio de referência hebraica, que fala de uma ferida, que não é ferida feita realmente na casa dos amigos, porque não faz sentido. O tema do verdadeiro discurso que estava antes, de alguém que deixava o pecado, queria obedecer, agora fala de alguém que foi ferido nos lugares mais íntimos, com seus amigos. Mas não é isso que literalmente o texto diz. Em primeiro lugar, nós vamos ver que quem está falando aqui são os falsos profetas, homens e mulheres que eram acostumados a mentir e que ganhavam a sua vida por meio de mentira e enganação com o nome de Deus, e são hábeis nisso, sempre foram hábeis nisso. Os falsos profetas, segundo a Bíblia, eles são treinados para falar da parte de Deus, pregando mensagens que Deus mandou que eles digam, mas que não é verdade. Nós lemos isso lá em Deuteronômio 13, 1 a 5, que Deus até disse, olha, vai levantar falsos profetas no meio de vocês, eles vão falar que eles estão falando da parte de Deus, vão acontecer os sinais que eles estão falando, mas eles vão pregar uma falsa religião. Percebeu isso? Eles vão falar, sou da parte de Deus, vão fazer coisas que são portentosas, grandiosas, mas vão falar assim, vamos servir a Deus de outro jeito. Os falsos profetas são assim. Os falsos profetas são assim todos os tempos, inclusive nos nossos dias. Quantas igrejas a gente vê pessoas falando assim, eis filho que eu te mandei dizer isso, e totalmente contrário à palavra de Deus. Coisas que Deus nunca nos chamou para revelarmos ou falarmos, são serventuários de Satanás. E veja, irmãos, que Deus, para punir o pecado das pessoas que acreditam nessa esparrela, diz, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, que Deus manda a operação do erro, que Satanás faria sinais, prodígios, e aqueles que dão crédito à mentira, agarrariam isso como se fosse verdade. Por isso nós temos hoje falsos mestres, falsos profetas, como naquela época, que mentem da mesma maneira. O Senhor mandou te dizer isso, mas quando você vai nas suas igrejas, é uma falsa mensagem, é um falso evangelho, um falso amor, uma falsa vida para Deus, zero de zelo pela verdadeira religião, e mais, para enganar, eles ainda inventam sérias regras que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aqui é o pulo do gato para pegarmos esses falsos profetas, que estão em todos os tempos, porque eles vão trazer para dentro da igreja coisas que não estão na palavra, nos levar a uma falsa religião. Paulo teve que enfrentar isso quando ele disse, ora, o Espírito Santo afirma expressamente, que nos últimos dias, que é o tempo que nós estamos vivendo, alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então ele está falando desses falsos crentes que estão nessas falsas igrejas, ouvindo essas falsas mensagens. Não é todo mundo que é crente, não. Não é toda igreja que é igreja de Deus, não. Não é todo mundo que é pastor. Não é tudo que é o evangelho, não. É isso que ele está falando. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm a mente cauterizada com a sua própria consciência. O que eles fazem? Proíbem casamento. O crente não pode casar. Sexo é pecado. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Não tome café, não come carne de porco, não faça isso, não faça aquilo. Pois tudo que Deus criou é bom, se recebido com ações de graça. Nada é recusável. Pela palavra de Deus é santificado. E aí, Timóteo, como é que você vai ser bom pastor? Expondo isso, expondo esse erro e seguindo a doutrina.
E ele diz: rejeita as fábulas dessas velhas caducas e profanas. Ou seja, rejeita essas coisas dentro da igreja. Esses homens do nosso texto aqui, são esses homens. Falando de quê? Daquilo que não vinha da palavra. Não pregando o verdadeiro evangelho e a verdadeira lei de Deus. E o erro é sutil, porque Satanás não vai apresentar-se numa igreja e dizer: sou Satanás, escute a minha voz, prazer em conhecê-lo. Jamais ele vai fazer isso. Ele vai entrar de mansinho como um falso pastor, um falso mestre, uma falsa mensagem, falsas curas, falsos sinais, falsas profecias, e os crentes estão caindo como esparrela. Falsos crentes, porque verdadeiros crentes não caem nesse erro sutil, nessa enganação que parece imperceptível. Por quê? Porque os verdadeiros crentes têm a voz de Cristo, têm a divina semente, têm o Espírito Santo, e eles provam os Espíritos. Eles provam pelas Escrituras, como os bereanos fizeram lá em Atos, mostrando que eles conferem as coisas que essas pessoas falam pela palavra. E aí, como que nós podemos provar no nosso texto que nós estamos falando desse tipo de pessoas, desses falsos profetas que fingem o verdadeiro arrependimento, que fingem que são crentes, que fingem que são pastores? Simples. Diz aí agora o provar do Espírito, ó. Ao provar do Espírito de João, que feridas são essas nas suas mãos? É interessante que o texto hebraico não está nas suas mãos, está entre as tuas mãos. O que nós temos entre as nossas mãos? O nosso corpo. A ideia aqui de entre as tuas mãos é uma expressão hebraica de que as feridas estão no corpo daquelas pessoas. E aí o que os denuncia mais ainda é a palavra ferida. Por quê? A Bíblia no Antigo Testamento só usa essa palavra ferida para se referir a cultos idólatras e falsos mestres. A palavra ferida aqui está lá em 1 Reis 18, 28, que diz o seguinte, preste muita atenção aí, ó. E eles, os profetas de Baal, clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Retalhar aqui é a palavra ferida do nosso texto. Então o nosso texto está ligando essa palavra ferida à ferida daqueles que adoram a Satanás, fingindo adorar a Deus. Por isso, aqui nesse verso 6, nós não temos o verdadeiro arrependimento, nós temos falso arrependimento, de pessoas que se enganam, de pessoas que enganam a outras, dizendo o seguinte: não, nós somos feridos por Deus, nós somos feridos pelos nossos amigos, nós somos salvos por Deus. Mas que na verdade eram feridas de rituais pagãos, de falsos cultos. Havia neles a marca do falso culto, a marca da mentira, da falsa pregação. A realidade aqui é sombria, que está mostrando que quando Cristo perdoa, quando Cristo nos muda, ainda há entre nosso meio falsos pastores, falsos pregadores, tentando enganar através da religião. E estes homens, eles tentam remover a mentira através de falsas palavras. Não, isso aí é da casa dos nossos amigos. Isso aí não foi feito pela mentira na nossa vida. O que está sendo visto aqui é essa realidade tenebrosa que muitos vão usar a igreja para enganar. Usar a igreja para encobrir suas falsas práticas, suas falsas doutrinas, comando de piedade, mas são lobos vorazes. Passam-se por bons pastores, o erro está lá, sutil, a mensagem é engendrada, toda em nome de Deus, mas não há uma mensagem verdadeira, há uma falsa fé, um falso arrependimento, uma falsa mensagem, uma falsa igreja, mas que tudo parece verdade. Tudo parece bonitinho. Mas, graças a Deus por uma coisa. Graças a Deus por uma coisa. Aqueles que são verdadeiros servos de Deus, que têm uma fonte aberta de perdão em Jesus, que receberam do Senhor e Salvador não só o perdão dos seus pecados, mas a santificação dos seus pecados, eles não caem nisso. Eles ouvem a voz de Jesus. Eles são libertos de Jesus dessas coisas, e eles são muitos nos nossos dias,
Queridos irmãos, eu já fui dessas igrejas. E eu saí de lá, não é porque eu sou bom, não é porque eu sei ler grego e hebraico, não é porque eu sou um bom leitor da Bíblia. Eu saí de lá por causa da fonte aberta de perdão que é Jesus Cristo. Porque Jesus foi servido a Ele me tirar de lá e me dar dons e talentos para ser pastor de verdade. E Ele tem feito isso com muitos. E Ele tem feito isso com você e eu. Mas você talvez não seja um pastor, mas vai ser um pedreiro, um carpinteiro e vai servir a Jesus com a sua vocação, mas não vai inventar de ser mestre quando não foi chamado. Isso é a característica daqueles que são piedosos, daqueles que são santos, daqueles que foram salvos por Jesus. Eles não inventam de seguir a Jesus da maneira que Jesus não os chamou. E veja, este é um dos grandes prejuízos para a igreja hoje. Certo pastor famoso da IPB, um dia eu fui almoçar com ele, tive esse privilégio, do ladinho dele na mesa assim, e um presbítero da igreja perguntou para ele, não vou contar o nome não, para não expô-lo, qual é o problema da igreja presbiteriana hoje? Ele diz, presbíteros. Como assim? Nós temos muitos oficiais hoje que não são chamados para ser oficiais. Nós temos muitos líderes na igreja hoje que não deveriam ser líderes na igreja. Estão se enganando as igrejas, e estão afundando as igrejas. O verdadeiro arrependimento nos leva a perceber que nós não somos chamados a fazer coisas que Deus não nos deu dons e talentos. Não nos leva a viver uma religião para enganar pessoas ou levar vantagem sobre as pessoas. Os eleitos ouvem a voz de Jesus e se atêm a fazer aquilo que Jesus as chamou para fazer, que Jesus as libertou para fazer. Eles ouvem a voz de Jesus e vivem para Jesus, de acordo com o que Deus deu para eles. Por isso, Tiago diz, não façam de vocês muitos mestres, vocês vão levar maior juízo. Nós precisamos de entender essa verdade. Aqueles que são mestres devem ser mestres chamados por Deus, preparados por Deus, para servirem a Jesus, não como esses falsos pastores, mas como verdadeiros pastores. Como viver esse texto para então cearmos, alimentarmos dessa fonte aberta de perdão? Primeira aplicação, a verdade importa. Falar falsamente do nome de Deus promove idolatria e contaminação de pecados no povo de Deus. E essa é uma lição que nós precisamos levar a sério hoje. E há muita pressão na igreja hoje sobre nós, quando nós falamos que nós não devemos tolerar falsos ensinos em nome da caridade cristã. Não critique o pastor fulano de tal. Jesus não ensinou a gente a fazer assim. Como não? Foi o próprio Jesus que proibiu que sigamos, ouçamos e macomunemos com essas pessoas. Jesus falou lá na carta dele a Tiatira, vou matar. O amor que Jesus nos dá nunca é divorciado da verdade, nunca leva à tolerância ao pecado. Onde há falsa tolerância, há falsa profecia, falsa pregação. Nós não podemos tolerar o pecado, a falsa pregação. Temos sim que falar contra esses que são falsos mestres, que estão enganando em nome de Jesus. Amor não significa tolerar pecados. Amor significa obedecer a Deus. Segunda aplicação. O que a gente faz então com essa palavra de Zacarias sobre esfaquear um profeta? Zacarias não está sendo literal aqui. Assim como Deus chocou o seu povo em Deuteronômio 13, Ele quer nos chocar aqui, nos fazer comprometer com a verdade, nos fazer a entender que a purificação de pecados nos livra da condenação e nos faz livre da impureza, a sermos um povo limpo para Deus.
Ele quer nos chocar, irmãos, para mostrar que nós precisamos deixar os ídolos do nosso coração e fazer de tudo para servir a Deus. De tudo. O que tem aprisionado você e não tem deixado você servir a Deus? Sermão passado eu até brinquei que eu vou começar a orar para os irmãos venderem a roça, porque vão para a roça no domingo e não vêm para a igreja. Dá vontade mesmo. E eu vou contar aqui um caso verídico de um irmão que pediu tanto para o pastor: pastor, ora para eu comprar uma rocinha, eu estou doido para ir para a roça no domingo, fazer churrasco, brincar com o povo, não sei o quê. Não no domingo, ele não falou no domingo não, né? Eu já adiantei a história. E o Benedito recebeu a bênção e sumiu da igreja. E aí um dia que ele apareceu na igreja, o pastor falou assim: agora eu vou orar para Deus vender essa roça. Por quê? Porque ela está te afastando de Deus. Não tem problema você ir na roça, comer churrasco, como eu disse, mas tem problema alguma coisa te afastar do verdadeiro culto de Deus. Pode ser uma roça, pode ser um emprego, pode ser sua casa, pode ser o que for. E é isso que Deus quer que a gente faça aqui. Que a gente abandone os ídolos, que a gente tenha zelo pela verdadeira religião. Ah, pastor, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, eu não vou na igreja não. Mas se fosse para o trabalho, você ia. Não ia? O que você ama mais então? A praga do seu trabalho. Eu vou dar um exemplo simples para você entender isso e fique claro na sua mente. Imagine que você esteja apaixonado por uma pessoa, perdidamente apaixonado. Você olha assim: é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Imagine isso. E aí você marca um encontro para essa pessoa. Vamos no sábado, lá no shopping, no cinema, comer, não sei o que, aquele tem todo. E aí você pega a sua melhor roupa, arruma, está todo bonito, todo cheiroso, toda bonitona, cheirosa, se adianta e vai. E essa pessoa nunca aparece no encontro e não fala com você o porquê. Essa pessoa é digna do seu amor? E por que você acha que você é digno do amor de Deus se você faz isso todo domingo? Por quê? Deus é muito maior. Percebe a religião que nós estamos vivendo? Terceira aplicação. De acordo com Zacarias, a marca de alguém que é seguramente servo, renovado pelo sangue de Cristo, é alguém que anseia pela palavra, rejeita a falsa mensagem. O verdadeiro homem e mulher espiritual da Bíblia é como os bereanos de Atos 17, que ao ouvir Paulo, eles iam nas Escrituras e falavam: isso confere com as Escrituras. E isso marcou tanto a igreja que Lucas colocou em Atos 17:11. Ora, esses judeus de Bereia eram mais nobres do que Tessalônica, receberam a palavra com avidez e diariamente conferiam para ver se as coisas eram assim. Por isso, Gary Webb diz: a maior necessidade na igreja hoje sejam de cristãos como Davi, que lá no Salmo 19 diz: Senhor, eu inclino meu coração para os teus estatutos. Eu amo a tua palavra mais do que tudo. É isso que precisamos, é assim que vamos viver esse texto. Quarta aplicação. O versículo 3 descreve uma notável devoção a Deus. Devoção daqueles que são purificados da impureza e que têm zelo de tal maneira que as suas afeições naturais não o dominam. Somos lembrados nas palavras de Jesus: quem ama mais seu papai, sua mamãe, seu filhote, não é digno de mim. Irmãos, o que nós estamos esperando para viver isso? O que nós estamos esperando para enfrentar os pecados do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos? O que nós estamos esperando para confrontá-los no pecado? O que nós estamos esperando para trazê-los à igreja para serem confrontados e haja disciplina na igreja? O que estamos esperando para disciplinar os nossos filhos da nossa casa?
Onde está o zelo da verdadeira religião? Por isso, a quinta aplicação está aqui com minha irmã gêmea. Nós precisamos voltar com as disciplinas das igrejas. Eu conheci uma igreja que ficou 40 anos com o mesmo pastor e nunca teve um caso de disciplina. E os jovens iam para os acampamentos, usavam droga, faziam sexo com as namoradas dentro da barraca e nunca teve um caso de disciplina. Um caso. Por quê? A disciplina, sabe o que ela quer fazer? Não é matar pessoas na igreja, não é escrachar pessoas na frente dos outros. A disciplina visa, em primeiro lugar, recuperar a honra de Cristo, vindicar a Cristo, dizer: nós somos purificados por Jesus, nós não aceitamos pecado. Em segundo lugar, ela visa recuperar o faltoso. Como que alguém vai arrepender do seu pecado se você não falar para ele: você está vivendo esse pecado, meu amigo? É preciso falar do pecado para que haja arrependimento. É preciso confrontar pecados. Veja a história de Natã e Davi. Por 9 meses o santo varão de Deus, profeta e rei, escondeu o seu pecado, até que Natã foi até ele e falou assim: Davi, você é o homem que tem que morrer da história que eu acabei de contar. E aí houve arrependimento. Mas enquanto ninguém confrontou o pecado dele, não houve arrependimento. E meus irmãos, essa falta de disciplina na igreja está levando as igrejas a ser igual ao mundo. Você sabia que hoje o número de divórcios na igreja é igual ao número de divórcios no mundo? Você sabia que o número de crianças hoje criadas na igreja em vários países do mundo, isso é estatístico, 75% dessas crianças se tornam ímpias, mundanas? Por quê? Nós não queremos criar os nossos filhos, nós não queremos disciplinar nossos filhos, nós queremos ganhar dinheiro e colocamos os nossos filhos nas babás, nas creches, na escola, com o vovô, com a vovó, mas não criamos nossos filhos. E eles estão indo para o inferno. Percebeu? Nós não disciplinamos os nossos filhos. Nós não lemos Bíblia com os nossos filhos. Nós não fazemos culto com os nossos filhos. Qual é o fim disso? E para fechar, sexta e última aplicação para cearmos: não se deixe enganar pelos falsos mestres. Eles têm um discurso longe da verdadeira interpretação da Bíblia. Eles vão usar a Bíblia para mentir, enganar, dizer que você merece ser feliz, que você pode viver do seu jeito. Eles usam a Bíblia para promover regras que não são bíblicas, práticas que favorecem o pecado, cultos que são abominação a Deus. Irmãos, peça que Deus te dê sabedoria para você não ouvir essas coisas. Peça a Deus para que você seja liberto pela palavra e siga a Bíblia de pertinho como sua única regra de fé e prática. O que está na Bíblia é o que eu farei. Esse tem que ser o desejo nosso. Peça a Deus isso, e Deus vai ouvir os nossos desejos por clemência, por misericórdia, desejos verdadeiros. Ele quer nos libertar dessas coisas. Vamos nos alimentar de Cristo agora, no meio da Santa Ceia. Luciano, você está de plantão aí, por favor. Bruno, por favor, também, vem à frente. Traga um álcool gel para nós limparmos nossas mãos, para servirmos aos irmãos. Lucas 22, 14 em diante, diz assim a palavra de Deus:
texto institucional da ceia do Senhor. Chegada a última hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse: desejei e desejando, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós temos aqui, queridos, texto institucional da ceia do Senhor, em meio à liturgia da última Páscoa, que apontava para a morte de Cristo, Cordeiro. E é interessante que Jesus se põe à mesa e diz: olha, eu desejei desejando, como está no original. Ou seja, o maior desejo da minha alma agora é estar aqui com vocês, para lhes dar essa santa ceia. Por que isso? Jesus iria morrer por aqueles discípulos e estava ali alimentando a fé deles. Você deve se lembrar que logo adiante, esses discípulos, todos eles vão negar Jesus. Todos eles. E eles precisavam então, não só daquela morte expiatória de Cristo, mas também do alimento espiritual que Cristo lhes forneceria para vencer o dia mau, para poder serem preservados desse dia tenebroso. Sendo assim, a Santa Ceia é um memorial, mas é mais do que um memorial. É um alimento espiritual, que reverte a maldição do pecado na nossa vida. Perceba que Jesus diz: tomai e comei. Aonde nós temos essa palavra na Bíblia? No Éden, quando a mulher tomou e comeu do fruto, trazendo morte espiritual. E agora Cristo, na ceia do Senhor, com o cordeiro sendo morto, está aqui: tomam e comam. Ou seja, tomam vida. Enquanto o nosso primeiro pai nos legou morte, o nosso Pai espiritual, Jesus Cristo, nos dá vida pelo seu sangue, pela sua morte, e nos faz agora amargar o pecado, mas viver para Ele. Por isso, essa Santa Ceia, nós precisamos de ter em mente essa realidade. Somos libertos do pecado para viver para Cristo, para nos alimentarmos de Cristo. Quem é participante dessa ceia? Todos aqueles que são membros de uma igreja genuinamente bíblica, que estão em comunhão com a igreja do Senhor. Esses têm acesso à ceia e podem se alimentar de Jesus. E nós faremos isso até que Ele venha. Mas para fazer isso bem, lembre-se, você é pecador. Você não merece participar dessa mesa. Lembre-se que você tem que escrutinar o corpo, ver aí que você precisa da graça de Jesus para tomar desses alimentos. E é isso que nós vamos pedir agora, pedindo também que Ele tire os elementos do uso comum para o uso espiritual. Calvino descrevia a ceia de uma maneira muito linda, que através do Espírito Santo nós vamos elevados à própria realidade celeste. Não é o céu que baixa, somos nós que subimos espiritualmente para nos alimentar do Cordeiro, alimentar de Jesus. Bendito seja Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos pela Tua palavra, o meio de graça por excelência, e agora pela encenação, por assim dizer, da Tua palavra, a Santa Ceia do Senhor, que também é um meio de graça subordinado e maravilhoso. E como nós somos alimentados pela palavra, peço, ó Deus, que o Senhor nos alimente agora da palavra pela Santa Ceia do Senhor. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Tenha misericórdia. Eu e meus irmãos aqui não somos dignos da mesa do Senhor. Somos todos pecadores. Mas nesse momento, pela ação interna do Teu Espírito, o nosso professor maravilhoso, somos, ó Deus, como mendigos que erguem a mão ao Senhor, suplicando graça, perdão, suplicando alimento espiritual para as nossas almas. E assim, ó Deus, como a Santa Ceia, se tomada injustamente, pode trazer morte,
esta também tomada de maneira que lhe agrade por meio da ação do teu Espírito, traz vida espiritual e vida para as nossas almas. E é isso que queremos nessa noite. Queremos mais vida de Jesus, queremos mais graça de Jesus nas nossas vidas, porque Jesus é tudo para a gente, ó Pai. Jesus é melhor do que a nossa própria vida, Jesus é maior do que todas as coisas para nós, Senhor. Então nos encha do teu Filho nessa noite. Eu te imploro, que seja a última coisa que façamos, mas nos encha do teu Filho. É melhor estar à soleira da porta do que na tenda da iniquidade. Nos dê essa graça. Tire esses elementos do uso comum, ó Deus. Por favor, eles não vão mudar, mas que eles nos alimentem pela fé no Cordeiro redivivo. E é no nome dele que oramos. Amém. Na noite em que o nosso Senhor foi traído, que tomou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Aqueles que forem participar da ceia, ao ouvirem chegando os irmãos, se coloquem de pé para que eles os distinguam. Meu corpo que é dado por vós, o corpo é dado por vós. Por semelhante modo, meus irmãos, depois do nosso Senhor haver ceado, ele também tomou o cálice da nova aliança e disse: esse é o cálice da nova aliança, meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Portanto, aqueles que tomaram do pão também devem tomar do cálice do nosso Senhor e Salvador. Algum dos irmãos foi omitido dos elementos? Não? Então vamos todos nos colocar de pé e encerrar o culto com oração e a bênção apostólica. Senhor Deus, te agradecemos pela tua bendita graça que nos alimentou aqui nessa noite. Gere em nós, ó Deus, esse verdadeiro zelo pela religião. Gere em nós, ó Deus, o verdadeiro arrependimento para a vida em que nós deixamos o pecado e vivemos honestamente para o Senhor em obediência à tua santa palavra. E nos ajude, ó Deus, a ver o falso arrependimento, a ver a falsa profecia e não deixá-la ter ascendência nos nossos corações.
Faça isso, ó Deus, nas nossas vidas, para que vivamos para o Senhor. E nos dê graça, ó Deus, que isso também aconteça nas igrejas do Senhor espalhadas nessa terra. Temos vivido um momento, ó Deus, muito tristonho da história da igreja. A igreja presbiteriana já não segue mais os seus símbolos, pastores já não são mais reformados, igrejas outras de origem reformada também aderiram ao liberalismo, aderiram, ó Deus, às técnicas de marketing para crescer igrejas, aos falsos cultos, às falsas pregações. E o que dizer dessas igrejas pentecostais e neopentecostais que estão longe da verdade? Deus, isso sangra o nosso coração, de ver o quanto a tua igreja está, ó Deus, blasonando o teu nome, está trazendo pejo, ó Deus, a tua glória. Mas eu quero te implorar agora, pedir com todo o meu coração, ó Deus, que o Senhor traga reforma nos nossos dias. Faça com que a Bíblia esteja de novo no centro da tua santa igreja. E assim, ó Deus, quando a Bíblia estiver no santo seio da tua igreja, no centro dela, o teu espírito de avivamento também será derramado sobre nós. Sempre foi assim na história, reforma e avivamento. Não nos deixe querer avivamento sem reforma, pois isso é loucura e hipocrisia, mas nos leva à reforma e depois ao avivamento. É isso que te imploramos. Abençoe então os pastores e missionários para que sejam fiéis. Abençoe para que tenhamos presbíteros e diáconos fiéis, liderança fiel, povo fiel. É isso que nós queremos. Dai-nos, ó Deus, famílias fiéis também, famílias santas, famílias piedosas, famílias que amam mais a Jesus, o teu Filho, do que seus filhos, seus empregos, seus interesses, qualquer coisa. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, e a comunhão e consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos.